Caros irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui num momento muito significativo para todos nós da história do cristianismo, a celebração da Páscoa, que é algo de extraordinário, o maior acontecimento na história da humanidade. Páscoa significa exatamente passagem, libertação, busca da liberdade. Já era celebrada pelo povo hebreu, mesmo antes de Cristo, como significação exatamente desta realidade. A libertação do povo do Egito, a libertação, a busca da libertação de todos os sofrimentos existentes na história do povo de Israel, que já nos tempos de Moisés sofreu com tanta situação de escravidão. Então, a sua caminhada para a terra prometida. Então, esta celebração da Páscoa para os judeus, assim como significava libertação, esperança, para nós católicos e cristãos no mundo todo, mais ainda. Porque na história do cristianismo, a partir próprio de Jesus Cristo, esta celebração ela vai ter esta conotação bem diferenciada, que não é apenas celebrar uma festa para alegrar-se de um aspecto histórico e cultural de um povo, mas em Jesus é a libertação da morte para a vida. Assim como para os judeus era a libertação dos seus outros tipos de sofrimentos, no cristianismo, para nós, é a libertação da morte para a vida. A morte não tem mais vez. Foi superada pela vida, na ressurreição do Senhor. Estes tempos quaresmais nos prepararam, estas semanas todas, nos prepararam para a alegria deste grande acontecimento, da celebração do Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, no terceiro dia, como o Senhor havia prometido, o templo foi reerguido, o templo do seu corpo. Então, assim como a semente que foi colocada no seio da terra para germinar, deu vida, assim também o Senhor, no terceiro dia, ressuscitou. E esta é a alegria da nossa celebração da Páscoa. Cada ano, sobretudo nestes tempos pós-modernos que se vai passando, a gente vê que parece que as pessoas veem o sentido da Páscoa dentro de uma outra alternativa. Muitas vezes se espera este grande feriado para viajar, para descansar, para muitas outras coisas, talvez para almoços festivos, comemorações com ovos de Páscoa, chocolate e várias outras coisas. E muitos talvez não pensem no significado verdadeiro da Páscoa, que é a superação da morte para a vida, com a ressurreição do Senhor. Foi este o seu intuito. Jesus superou todas as perseguições, não se submeteu ao contexto do Império Romano, à situação do que foi a mentalidade dos judeus ortodoxos, que de algum modo foram os responsáveis pela sua morte. Jesus não se submete a aspectos culturais, históricos e tradições. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus significou exatamente dar a vida para libertar o homem. O apóstolo Paulo vai nos dizer que se o Cristo
não ressuscitasse, também nós não ressuscitaríamos. Mas porque ele ressuscitou, também nós haveremos de ressuscitar, de ter uma vida nova. E esta celebração para nós nos dá a alegria de uma vida nova, nos traz a esperança, uma perspectiva de qualidade de vida melhor, principalmente no que diz respeito a esta situação que estamos a viver. Se para o povo hebreu significou a libertação do povo, como se comemorou em alguns momentos, esta passagem que vai significar esperança também de vida nova, para nós mais ainda com a ressurreição do Senhor e principalmente agora nesta situação de pandemia que se vive. As pessoas estão todas como desesperadas, à espera, à busca da cura, da vacina, à busca de poder serem vacinadas e imunizadas para que não venham estar expostas 100% a riscos de mortes iminentes. E a Páscoa com certeza nos dá esta esperança. Agora, com tantas pessoas que já foram imunizadas, cada vez mais vem a esperança de dias melhores. E esses dias melhores hão de acontecer, mas para nós sempre como cristãos dentro desta perspectiva da vida em Deus. É lamentável tantas vidas que já foram ceifadas, tantas pessoas, amigas nossas, muitas vezes alguns parentes, né? Que eu saiba, na minha família ainda não teve nenhum caso, mas já são tantos pelo Brasil afora e pelo mundo. E isso causa medo, angústia, sentimento de perda, de frustração. Muitas frustrações ocorrem para o homem, para a ciência, mas nós não podemos perder as esperanças. O sofrimento, a dor não nos pode trazer tristeza, angústia e desespero. É preciso que dentro daquilo que foi a realidade do sofrimento de Jesus pela nossa causa, que nós também entendamos o mistério do sofrimento, seja de que forma for. Eu costumo sempre dizer que a morte, ela ocorre de qualquer que seja a forma, seja por coronavírus, por acidente, por qualquer tipo de situação. É um acidente da realidade humana, mas que reflete, sobretudo, a fragilidade. O homem é feito de argila. Nós somos frágeis e não interessa qual for a situação, a morte sempre vai nos pegar um dia. Mas isso não pode ser motivo para desespero. É preciso que nós sempre, dentro daquilo que é a perspectiva da vida em Deus, na compreensão da cruz, que é o sofrimento de Jesus por todos nós, certamente a nossa cruz, neste momento, pode ser também essa ameaça de morte pelo coronavírus ou por outras situações, circunstâncias da vida. Mas é preciso que mantenhamos viva esta esperança dentro do mistério de Deus, que sobretudo agora, na celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos dá esta garantia. Cada vez, cada ano, recordamos esse grande mistério e esta garantia de uma perspectiva de vida nova, de vida em Deus. Aquele que crê, mesmo que morra, terá a vida eterna, viverá. É o que nos diz o apóstolo São João, com as palavras do próprio Senhor, principalmente quando fala às duas irmãs de Lázaro, que choram a sua morte. Então Jesus, já naquele momento ainda da sua vida pública, dá esta grande esperança de que a vida só pode se dar por meio dele, só se pode adquiri-la novamente por meio dele. Portanto, mesmo que
tenhamos às vezes a angústia com este sentimento ruim da morte, principalmente nesses tempos que estamos vendo tantas pessoas partirem, pessoas queridas. É preciso que nos mantenhamos fiéis na palavra do Senhor, fiéis no entendimento do seu mistério e que, sobretudo, saibamos aceitar esta esperança que Ele nos dá a partir da sua ressurreição. Se o mundo está vivendo uma situação de ameaça iminente, constante, a respeito desta particularidade com a pandemia, o mundo precisa também conhecer que Deus é poderoso e Deus está acima de todas as situações da realidade do homem. O Senhor, na sua infinita misericórdia, não vai nos deixar no sofrimento para sempre. Haveremos de vencer esta situação. Mantenhamos-nos confiantes em Deus, que esta ressurreição, esta Páscoa que celebramos hoje, o Senhor possa nos dar esta garantia e esta firmeza de que em Cristo não há morte, mas apenas passagem para a vida. E que este tempo da nossa peregrinação seja tempo também de esperança, de fidelidade a Deus. Se nos mantermos fiéis a Deus, o Senhor não nos abandonará jamais. Então, caríssimos irmãos, que todos nós nos alegremos com este tempo pascal, com esta situação de oportunidade que Deus nos dá, uma vida de peregrinos aqui na terra, que nós nos convertamos, que nós abramos nossos corações ao amor de Deus, que entendamos o seu mistério, mas sobretudo que o testemunho dos apóstolos do Cristo ressuscitado, que não foi nada fácil no início do cristianismo, possa também nos ajudar, que nesses tempos tão difíceis também nós continuemos a ser testemunhas do Cristo vivo, que superou a morte, que nos dá a vida, que nos promete levar a Deus também uma vida nova, uma vida que se constrói a partir daqui, num projeto de vida de santidade, de conversão diária, constante, durante todos os momentos da nossa vida humana. Que o Senhor nos dê a graça de continuarmos firmes neste propósito e o Espírito renove a vida de cada um de nós com esta liturgia da Páscoa que todos vivenciamos e que deveremos vivenciar durante esses 40 dias. A Páscoa não é simplesmente só este domingo. É toda a oitava, mas são todos os 40 dias do tempo que se celebra. Cada dia é uma Páscoa que se celebra. Cada sacramento da Eucaristia é a celebração também da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Portanto, participar deste tempo da Páscoa, mais que tudo, é fazer um caminho novo com Deus. Que a palavra nos fortifique, nos renove, nos dê a graça de Deus de permanecermos sempre fiéis no amor do Senhor, com a graça de Deus, sustentados pelo Espírito de Deus que nos guia num caminho de verdade, de santidade, de amor, de paz, de fidelidade ao Senhor ressuscitado. Que a Santa Mãe de Deus, que esteve aos pés da cruz, também interceda por nós, por toda a humanidade, por todo o povo de Deus, principalmente pelos que sofrem e por estes que estão nos hospitais. Que o Senhor também dê muita força
aos médicos, aos enfermeiros, a todos os da área da saúde que estão certamente aí com os corações dilacerados, com tanto sofrimento de verem seus pacientes serem ceifadas as suas vidas, mas que Deus lhes dê a graça e o amor profundo de permanecerem sempre fiéis, dedicando-se a todos os que estão sofrendo, seja pela pandemia, como por outras doenças, outros problemas de saúde. E Deus há de recompensar cada um por tudo o que todos estão fazendo por toda a humanidade. E que Deus abençoe a todos nós, a todos os que sofrem e a todos os que estão trabalhando pelos que sofrem. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.